Nós gostaríamos de agradecer a presença de todos que nos acompanham, seja aqui presencialmente ou virtualmente, e de modo especial saudamos as autoridades especialistas que irão compor a nossa mesa desta cerimônia. Convido o deputado Nilton Tato, coordenador da Frente Parlamentar Mista Ambientalista. Convido a analista de políticas públicas, líder de redução de impactos do garimpo do WWF Brasil, Ariene Cerqueira. Convido Gabriela de Paula Fonseca, professora da Universidade Federal do Estado do Pará. Convido a professora da Universidade Estadual do Estado do Amapá, Dom Evaristo Pascoal Splinger, presidente da Rede Eclesial, Linara Oeiras Assunção. Convido Dom Evaristo Pascoal Splinger, presidente da Rede Eclesial Panamazônica. Convido também para compor o dispositivo a nossa deputada federal Célia Chacriabá, coordenadora do GT de Juventudes. Eu passo a palavra e a condução dos trabalhos para o deputado Nilton Tato. Boa tarde, sejam todos bem-vindos. Quero aqui, primeiro, agradecer ao WWF por essa parceria com a Frente Parlamentar Ambientalista, cumprimentar nossa guerreira, deputada Célia Chacriabá, e cumprimentar por essa parceria como coordenadora da Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos dos Povos Indígenas. Cumprimentar a Ariene Cerqueira, que é analista de políticas públicas, líder de redução de impacto do garimpo do WWF Brasil, a Gabriela de Paula Fonseca Arifano, professora da Universidade Federal do Pará, a Linara Oeiras Assunção, professor da Universidade Estadual do Amapá, e com muito carinho receber aqui e cumprimentar o Dom Evaristo Pascoal Spengler, presidente da Rede Eclesial Panamazônica. Hoje aqui, o lançamento desse Plano Regional de Mitigação dos Impactos do Mercúrio no Ambiente Amazônico e suas populações, lançamento deste material, aqui ele é elaborado pelo WWF, tem uma importância fundamental, porque nesta casa tramitam projetos para poder até proibir, inclusive, o uso do mercúrio. Eu mesmo tenho um projeto nesse sentido, como também, seja no uso do mercúrio para exploração mineral, em especial do ouro, seja também o uso do mercúrio no tratamento dentário, que ainda é muito comum Brasil afora. Inclusive, às vezes até tratamento dentro do Sistema Único de Saúde, né? Então, para ver o quanto que a gente precisa trabalhar para aprimorar. Também projetos de leis no Senado, para fazer também esse debate sobre o uso do mercúrio. Todos sabem dos impactos que tem para a saúde, dos impactos que tem para a cadeia alimentar. Então, quando se utiliza o mercúrio, né, por exemplo, na extração do ouro, no garimpo, o mercúrio acaba indo para a água, o peixe consumindo, depois populações indígenas tradicionais, ribeirinhos, enfim, consomem o pescado e o mercúrio vai para o organismo também humano. Todos sabem, vários rios, Brasil afora, em especial na Amazônia, já com a contaminação do mercúrio. E as pesquisas já mostram a quantidade de mercúrio no corpo das pessoas, às vezes milhares de vezes acima daquilo que o OMS coloca como o limite, né, para o uso. Mas também todos sabem da dificuldade de a gente aprovar uma legislação nesse sentido aqui dentro desta casa. Todos sabem do poderio, tá, das forças econômicas que utilizam o mercúrio e, às vezes, inclusive, das forças econômicas que trabalham, inclusive, na ilegalidade
né, e que tem influência política aqui dentro desta casa, e a gente não consegue avançar. Mesmo que tenham parlamentares, por exemplo, dessas forças políticas que são minoritárias, mas fazem aliança sobre outros interesses, também do ponto de vista antissocial e antiambiental, tá? E acabam construindo uma maioria aqui dentro e que se acordam para que projetos, né, de que venham no sentido da defesa da vida, da defesa do meio ambiente, da defesa de toda a criação, podemos dizer assim, tá? Não avancem aqui. Então, eu queria agradecer, tá? De vir para cá, trazer esse debate, desta parceria, porque ela é fundamental, é só no debate e mobilizando a sociedade que a gente vai conseguir superar, né, os desafios que nós temos, principalmente aqui dentro dessa casa. Então, que este material, entendeu, possa influenciar, inspirar o debate na sociedade, mas principalmente aqui dentro dessa casa, para a gente poder ter uma legislação mais adequada e de melhor cuidado com a vida. Muito obrigado. Nesse momento, eu passo a palavra à senhora Ariene Cerqueira, analista de políticas públicas, líder de redução de impactos no garimpo do WWF Brasil. Boa tarde a todos e todas. Gostaria de cumprimentar inicialmente a mesa aqui posta nas pessoas aqui do deputado Nilton Tato, da deputada Célia Chacriabá. Agradecer a presença de todos vocês que vieram prestigiar esse momento, que são diretamente envolvidos com a causa. A gente tem aqui pessoas que são da sociedade civil, que participaram ativamente desse processo de construção desse plano junto com a gente. Estamos aqui também com pessoas que estão do Executivo hoje e que estão diretamente envolvidos também com a luta pela redução dos impactos do garimpo. E para nós do WWF Brasil, é uma honra poder estarmos aqui hoje compartilhando o resultado com vocês desse plano que vem sendo trabalhado ao longo dos 2 últimos anos. O plano, ele começa a partir de uma provocação que a gente recebe dos próprios povos indígenas que estavam sendo afetados pelo mercúrio, e a partir de todos os levantamentos que foram feitos, todos os estudos que demonstravam a contaminação, nós, em parceria com outras organizações, com pesquisadores, entendemos que o mercúrio é um problema de agora. Ainda que se paralisem todas as operações que emitem mercúrio, ainda que o desmatamento acabe hoje, que a mineração que usa mercúrio acabe hoje, nós ainda enfrentaremos o problema da contaminação por mercúrio por muitos anos. Então, o plano de mitigação dos impactos do mercúrio, ele vem muito nesse sentido. Precisamos olhar hoje, concretamente, para o que já pode ser feito para garantir que aquelas populações que são vulneráveis, que já são, inclusive, as mais afetadas pela crise climática, que são vulnerabilizadas de todas as maneiras pelo Estado brasileiro, elas tenham a possibilidade de garantir o seu direito à saúde, o seu direito à segurança alimentar e à segurança hídrica, que são os 3 pilares que coordenam esse plano de mitigação, né? Então, é importante destacar também que, além da ciência envolvida, né, grupos de pesquisadores, cientistas, universidades estiveram envolvidas na construção desse plano, mas também diversas lideranças indígenas de várias etnias foram ouvidas no ATL do ano passado, que foi o acampamento Terra Livre. Tivemos uma série de debates com eles, e dentro desse plano também se incorpora todo o conhecimento tradicional, histórico e ancestral que é trazido pelas comunidades. Então, para nós, a força da combinação entre a ciência e o conhecimento tradicional faz desse plano um guia para que essas medidas possam ser implementadas, a gente, de fato, comece a olhar para o futuro da Amazônia de uma maneira um pouco mais sustentável
e sem mercúrio contaminando as pessoas e a biodiversidade que tem sido impactadas. Então, aqui eu acho que, nesse momento, eu gostaria, inclusive, de reafirmar, né, o compromisso do WWF Brasil em estar junto com as comunidades tradicionais e populações indígenas afetadas, mas também junto com a academia, com a ciência e também com os entes governamentais que serão diretamente envolvidos na implementação desse plano, porque sem esse esforço coletivo, não teremos como fazer frente a um desafio tão grande, né? Então, é importante salientar também, assim como o deputado já mencionou, temos uma série de projetos de lei nesta casa tramitando, que olham para esse tema do mercúrio. É um problema de saúde pública, né? As populações amazônicas, elas estão afetadas, mas não somente. Nós fizemos estudos que demonstram que várias cidades da Amazônia já estão sendo contaminadas, inclusive nos seus centros urbanos, inclusive naqueles estados onde não há presença de garimpos operando. Então, isso coloca realmente a pauta do mercúrio num outro patamar. A gente está falando aqui hoje de saúde pública, né? E é importante que esta casa olhe para a saúde das populações amazônicas, as populações ribeirinhas, as populações indígenas e todos aqueles que estão afetados pela contaminação. Então, eu faço, inclusive, um chamado para que todos vocês leiam o plano, se apropriem dele. Ele está disponível virtualmente, inclusive, para que a gente possa difundir essas informações e que ele seja, de fato, um guia para nortear a ação pública em razão da contaminação por mercúrio. Obrigada. Nós gostaríamos de registrar e agradecer também algumas presenças, dentre elas do deputado Dorinaldo Malafaia e também do ex-deputado, hoje representando a Secretaria Executiva do Ministério da Saúde de Egipe, doutor Rosinha. Sejam todos e todas muito bem-vindos. Eu passo a palavra agora à deputada federal Célia Chacriabá, coordenadora do GT de Juventudes. Heia, heia, hey, hey, oh, heia, heia, hey, hey, oh, heia, heia, hey, hey, oh, heia, heia, hey, hey, oh. Foi sempre assim que nós, povos indígenas, lutamos na defesa do direito. Ainda em 2017, quando nós estávamos aqui, depositamos 247 caixão aí do lado de fora, porque representava a quantidade de parlamentares que votavam em favor do garimpo, da mineração e da exploração nos territórios indígenas. Agradecer aqui o WWF por essa importante iniciativa junto à Frente Parlamentar Ambientalista, companheiro Nilton Tato, que tem sido, junto com toda essa assessoria aqui também, Lídia, os meninos Gabriel, o GT da Juventude. Eu acredito que é uma das frentes que tem a maioria do GT e que traz o GT a incorporação de todas as questões sociais, que é muito cara para a gente, porque nós sabemos que na sociedade tem discutido vários temas, mas a questão ambiental, eu tenho dito, inclusive, companheiro Nilson Tato, que ela tem que ultrapassar dentro dessa casa uma questão progressista. Ela tem que ser reconhecida como uma questão humanitária. Todo mundo agora virou moda, desde a COP que nós participamos, todo mundo agora virou ambientalista sustentável. Até se aprova projetos de lei de mineração sustentável aqui nessa casa. Mas é importante ter o compromisso, porque num breve levantamento que foi feito, existe em torno de 1.025 projetos de lei que afetam diretamente os territórios indígenas e também a questão ambiental. Porque a luta mais cara, mais perigosa do Brasil e do mundo tem sido a questão ambiental e de direitos humanos. É com muita alegria que recebemos a notícia que amanhã vai ser pautado na Comissão Acordo Escazú, porque pessoas defensores vivos é pessoas que, inclusive, estão vivas. Não vai existir floresta de pé, não vai existir Amazônia de pé, Cerrado de pé, se continuar com nossos líderes no chão. Por isso, saiu uma pesquisa, inclusive na Universidade da Amazônia. Essas pesquisas são muito importantes para nos subsidiar, e depois saiu uma para o Cerrado também, que é dizendo que o agronegócio brasileiro são beneficiados em 57%, em 80% da proteção da Amazônia e dos territórios indígenas. E que se o Congresso Nacional não parar
de investir em projetos de retrocesso aos povos indígenas e à questão ambiental, o primeiro déficit à economia vai ser em torno de 338 bilhões. É importante discutir a questão ambiental metendo o dedo na ferida, que é a questão econômica. Nós queremos também falar de questão econômica, mas uma economia que não nos mata. Então, quando fala que, por exemplo, a mineração, o garimpo, que é gerador de todo o mercúrio, é a solução, eu venho do estado de Minas Gerais. Em Minas Gerais, a mineração representa 4% do PIB, a cultura representa 9%. Itabirito, onde começou as primeiras minerações, Rio Doce, onde o povo Krenak hoje, que faz esse dia de referência ao Dia Internacional para não haver mais tortura e ditadura, são a reprodução da violência, porque, assim como lá tem o reformatório Krenak, agora eles vivem a ausência do rio. Você sabe o que é olhar para o rio e não poder banhar no rio? Vocês sabem o que é morar no rio e não poder comer o peixe do rio? Matar um rio é a única coisa no mundo. Quando se perde um membro, o braço, você pode colocar uma outra coisa no lugar. Quando você perde uma perna, você pode colocar uma outra no lugar. Até o coração se pode colocar outra coisa no lugar. Duas coisas que eu nunca vi colocar no lugar. É a cabeça e o rio. Então, quando se mata um rio, mata não somente essa geração do hoje. Eu tenho dito que é futuricídio. Mata o futuro da população e da humanidade. E nós precisamos entender que, nesse futuricídio, é algo que coloca em risco, algo que é tão precioso, não vai poder mais comprar água, porque a guerra do século XXI é a questão territorial, mas é também a questão da água. E quando se diz, na Comissão da Amazônia Povos Originários Tradicionais, tive o grande orgulho de ser a primeira presidenta, e nós fomos na região onde assassinou Dom e Bruno. Nós sabemos que a Colômbia segue o ranking onde mais mata defensores ambientais e indígenas, e o Brasil segue em segundo lugar. Se o Brasil, 20% da solução para a crise climática está nos territórios indígenas e 30% nas comunidades tradicionais, isso significa que 50% das soluções está nesses territórios. Então, proteger esses territórios é proteger o próprio povo. Quando nós fomos no Yanomami, as pessoas falavam, mas como assim o Yanomami é o território indígena maior do Brasil? Por que eles estão morrendo de fome? Porque onde tem mercúrio, tem um índice de malária muito mais alto. Onde tem mercúrio, o peixe está contaminado. E a dor mais doída deve ser ver uma pessoa morrendo de fome. Se quem tem fome tem pressa, quem está com a arma apontada na cabeça tem mais pressa ainda. E lá foi verificado onde tem projetos, megaprojetos como garimpo, mineração, desmatamento, quase ninguém fala disso, mas é onde tem violência sexual. Agora estou na comissão, presidenta da Comissão de Mulheres, e uma das pautas inovadoras que nós vamos trazer para tratar na questão da Comissão de Mulheres é como que a crise climática aprofunda a desigualdade, impacta a vida das mulheres, porque já foi feita uma pesquisa, eu quero que vocês são de universidade, me ajude a subsidiar com pesquisa, que as mulheres já estão repensando no planejamento familiar, nem querem mais ter filho, com medo do filho nascer com doença respiratória. No Mato Grosso do Sul, nós realizamos uma importante audiência aqui, e no STF nós somos autor da ADI também, pela questão que não taxou o uso de agrotóxico, e nem se fala do uso de mercúrio e da contaminação na água. E já existe uma pesquisa que as mulheres estão com útero adoecido. A Alessandra Munduruku faz essa denúncia, as mulheres Caiapó faz essa denúncia, e por isso vocês sabiam que a mineração, a Vale Nilton Tato, não sentindo contente que assassinou o Rio Doce, o Rio Paraupeba, já em pouco tempo que levou lá para os Carajá, no Pará, já foi responsável por adoecer 100% das crianças Xicrim. Isso é muito grave, você colocar em risco o futuro de todas as crianças Xicrim que está lá no Carajá, no norte do Pará. Nesse momento, nós discutimos, inclusive, quando as pessoas falam assim, somos contra o desmatamento ilegal, somos contra a mineração ilegal, o garimpo ilegal. Mas eu já estou dizendo que eu não acredito em garimpo legal e mineração legal. Porque não existe morte sustentável. Tentar legalizar essas formas, em tempos que nós estamos, inclusive de COP no Brasil, é uma forma tentativa de legalizar a morte. Por isso, nós somos autora também do projeto de lei que tipifica crime de ecocídio, porque garimpo em território indígena, mineração, e mesmo que não seja em território indígena, de povos e comunidades tradicionais, tem que ser reconhecida como crime climático. Nós precisamos recomendar, inclusive, na COP desse ano, que todas essas formas de exploração têm que ser reconhecidas como crime climático. E, por isso, esse GT da Juventude, que são parlamentares do futuro, não sei se os meninos estão aqui, o GT da Juventude levanta a mão, representada por todos os biomas brasileiros,
a Amazônia também, mas o Cerrado, que é o segundo maior bioma brasileiro, a Mata Atlântica, a Caatinga, que só existe no Brasil, o Pantanal e o Pampa. O Pantanal teve o maior índice de queimada, 3 vezes mais do que a cidade de São Paulo. Por isso, nós temos também a iniciativa da PEC da natureza como sujeito de direito, para reconhecer o Cerrado, a Amazônia, a Caatinga, o Pampa e o Pantanal como sujeito de direito. Nós temos uma audiência prevista agora, já marcada, durante o acampamento Terra Livre, para discutir os impactos da mineração e da contaminação do mercúrio nos povos indígenas. Nós discutimos sobre deslocado climático, que é um importante projeto de lei da deputada Érica Hilton, mas nós já estamos discutindo também sobre deslocado pela fome e deslocado por agrotóxico e por mercúrio. Porque isso é marco temporal. A enchente que aconteceu lá no sul do Brasil, eles mudaram de lugar. E como que nós vamos conseguir comprovar que estava nesse lugar? E é assim um marco temporal, dizendo que somente serão reconhecidos território indígena aquele que conseguir comprovar que estava no projeto desde da Constituição de 1988, na terra indígena. Então, para finalizar, é importante pensar projeto de mitigação, que é uma das pautas principais da ministra Marina Silva, que é da adaptação e mitigação, mas uma coisa que não pode retornar o dano é a questão da vida. Por isso, é muito caro para nós, e nós temos todo esse processo de enfrentamento. E, junto com o Nilton Tato, a Comissão da Amazônia e Povos Originários Tradicionais, a Frente Parlamentar Ambientalista, com todos os nossos parceiros, assim como a WWF, nós iremos preparar uma importante pauta durante a COP, porque precisamos falar de uma transição justa, urgente, emergente e necessária em áreas críticas do processo de toda a destruição ocasionada pelo garimpo e mercúrio, sobretudo nas águas e também nos territórios. Para finalizar, dizer que cada um de nós podemos ser político. Junto nós transformamos o parlamento. Cada um de nós podemos ser seres sociais, mas junto nós somos a sociedade. Cada um de nós podemos ser um princípio ativo de algum remédio. Juntos nós podemos ser a cura. Cada um de nós somos árvores, juntas nós podemos ser a diversidade de ser bioma e ser floresta. Muito obrigada. Neste momento, convido ao púlpito para suas palavras o deputado Dorinaldo Malafaia. Boa tarde a todos e todas. Agradecer primeiro o convite feito pela professora da Universidade Federal do Amapá e também a contribuição. Eu sou um deputado do Amapá, na Guiana, próximo ali da Guiana Francesa. Eu localizo essa questão porque muitas vezes se fala da Amazônia e às vezes as pessoas não sabem exatamente a localização geográfica, e digo isso com toda franqueza, porque se fala muito da Amazônia e muitas vezes sem um conhecimento mais concreto da realidade regional. Então, agradecer a doutora Helena, da Universidade Federal, que fez o convite. Dizer que eu estou aqui na condição de coordenador da Frente Parlamentar pela Eliminação da Malária, e o tema da malária é um tema que se cruza, né, com o debate do garimpo e o debate, logicamente, do mercúrio. É a malária que, por exemplo, em várias contaminações por malária, que uma criança, Celinha, tem uma dificuldade, as crianças que tiveram recorrência na malária têm dificuldade cognitiva de aprendizagem. O garimpo e o mercúrio faz isso também. Então, portanto, são temas que se cruzam, e eu estou aqui no sentido de nós construirmos a possibilidade, nosso deputado Nilton Tato, que coordena a Frente Ambiental, da gente conseguir juntar essas frentes que estão trabalhando no mesmo sentido e poder atuar nesse enfrentamento. Nós criamos a Frente pela Eliminação da Malária com todos os parlamentares da Amazônia, das suas regiões que têm malária, ou seja, a Amazônia toda praticamente. Pouquíssimos territórios não têm a malária como uma doença negligenciável, que a gente vem combatendo há bastante tempo. Nós montamos um comitê técnico e científico com pesquisadores que estão ajudando, inclusive, nesse processo de lançamento dessa frente pela eliminação da malária, que será na marcha dos prefeitos no mês que vem. Eu queria muito convidar as frentes parlamentares aqui, ambientais, quem está pesquisando, WWF, pesquisadores, para estarem nesse lançamento, porque nós achamos que é esse o momento onde se discute essa COP, que todo mundo está falando da COP, né? A Celinha foi muito clara, que disse que tem ambientalista de última hora, né, que
muitas vezes fala desse tema sem ter uma profundidade, que nós achamos que é fundamental fazer a defesa, mas é necessário que a gente tenha um engajamento concreto sobre isso. Então, para mim, a participação nesse evento hoje é exatamente para respaldar, né, e comemorar que a gente tenha um estudo mais profundo sobre o que significa ter um plano de enfrentamento ao mercúrio. Eu tive, inclusive, mês passado, num município do estado do Amapá, onde teve um barramento que veio a ceder numa comunidade chamada Cupixi, ao alto de um município chamado Porto Grande, uma comunidade de garimpeiros com 1.000 famílias, por exemplo, com 1.000 pessoas. Então, são comunidades tradicionais garimpeiras que estavam nessa região e que teve uma contaminação do rio e toda uma intervenção do Ministério da Saúde, de várias entidades, para a gente poder reverter esse impacto ambiental, que, lamentavelmente, tem sido recorrente na região. Então, combater o garimpo ilegal também significa a gente refletir sobre qual é a condição de precarização dessa população. Você tem, logicamente, dentro desse sistema contraditório, uma favelização da Amazônia, pessoas que vivem em comunidades que, com mais de 50 anos, esse garimpo, por exemplo, tem mais de 50 anos, Tato. 50 anos de existência, com comunidades que estão lá e que a gente precisa também ter um olhar crítico de combate ao que é o garimpo, mas também de entender que, como caboclo, nós temos essa figura do garimpeiro, muitas vezes, que é parte integrante dessa sociedade espoliada, discriminada, sem alternativas. Então, portanto, é nesse sentido que eu venho aqui me solidarizar para fazer a reflexão, para apoiar também o desenvolvimento do trabalho e convidá-los para a nossa frente parlamentar pela eliminação da malária, que será lançada mais adiante, no mês que vem, no mês da Marcha dos Prefeitos. Então, forte abraço, parabéns pelo trabalho. Muito obrigado, deputado. E, nesse momento, eu passo a palavra à senhora Gabriela de Paula Fonseca, professora da Universidade Federal do Pará. Boa tarde a todos e todas presentes. Gostaria de saudar todas as frentes parlamentares e todos os presentes aqui. E gostaria de dizer que é um desafio, mas um pouco mais fácil falar agora, depois da deputada ter falado, porque quando ela fala, quase que fica palpável, né, os desafios e os problemas que os povos enfrentam. E ela está falando no lugar de fala dela. Então, é isso, a Ariane falou. Se hoje nós parássemos todas as atividades humanas que emitem mercúrio para o ambiente, nós continuaríamos expostos por séculos. E isso a ciência já demonstrou. E existem agências ambientais no mundo que dizem isso e que afirmam isso. Não somos únicas pessoas falando. Isso está comprovado. O que demonstra que o mercúrio ele é um problema grave e um problema urgente. E ele é um problema que precisa de um plano de mitigação, de um plano que traga, que seja um guia, um plano de rota, com ações que podem ser feitas agora mesmo e que vão mitigar os problemas. Esse plano ele tem 3 eixos: a saúde, a segurança alimentar e a segurança hídrica. É um plano feito a muitas mãos, a mãos de especialistas e também dos povos indígenas, de povos e comunidades tradicionais. Todos os nomes estão aqui. Quando nós nos reunimos, pensando neste plano, nós trouxemos estratégias que pudessem ser aplicadas e de forma rápida. Então, ele é um documento muito simples de ler, todos vocês têm em mãos, e nós precisamos agora nos unir e articular os diferentes poderes, os diferentes ministérios, porque o mercúrio ele é um problema que tem muitas camadas, então a gente não vai conseguir resolver se separarmos em caixas. Então, se a gente olhar apenas a questão da saúde, apenas a questão econômica, apenas a questão da segurança alimentar. Então, eu queria falar para vocês um pouquinho sobre algumas das estratégias que a gente traz aqui. Então, por exemplo, um dos pontos importantes no plano é desenvolver programas de avaliação nacional de monitoramento. Se todos nós aqui realizamos periodicamente exames para saber se a gente tem diabetes, por exemplo, por que a gente não está monitorando os nossos níveis de mercúrio?
o mercúrio ele não é um problema somente de quem vive na Amazônia e de quem vive em áreas próximas ao garimpo. O mercúrio ele é um problema nacional, ele é um problema do mundo inteiro. Então, parafraseando o Fernando Gabeira, o rio anda, o peixe anda. Então, a gente está comendo peixe contaminado em todos os lugares. Então, a questão não é se eu tenho mercúrio no meu corpo, é quanto de mercúrio eu tenho no meu corpo. Então, é muito importante que a gente saiba e que isto seja ofertado para todos nós, porque, a partir daí, a gente vai poder equilibrar e manejar o conteúdo de mercúrio que eu tenho no meu corpo. Porque existem estratégias, existem alternativas. E a gente traz isso aqui. Um outro exemplo é ampliar a capacidade de testagem dos níveis de mercúrio nas pessoas que vivem na Amazônia. E, paralelo a isso, existe o Instituto Amazônico do Mercúrio, que é uma rede criada entre 5 instituições, a Universidade Federal do Pará, a Universidade Federal do Oeste do Pará, a Unifap, a UNIR, em Rondônia, e a UNIRG, no Tocantins. Então, hoje, nós já temos esses 5 equipamentos que vão poder realizar o monitoramento, os níveis, a detecção dos níveis de mercúrio nas pessoas. Outro ponto importante que passa pela Amazônia de paradoxos é a questão da segurança hídrica. Então, nós temos na Amazônia a maior bacia hidrográfica do mundo. E nós temos pessoas desidratadas ali. Nós temos pessoas que não têm alternativa de água potável, água contaminada. Não só com mercúrio, com diversos outros poluentes, mas e também com micro-organismos que levam diversos tipos de doenças para essas pessoas. Então, a gente precisa prover segurança hídrica. Isso está aqui nesse plano. Um outro ponto muito importante, segurança alimentar. Então, a gente precisa entender que é uma violência que você diga para uma pessoa que vive ao lado de um rio que ela não pode comer peixe, que a alimentação, que o principal alimento da dieta dessas pessoas está contaminado e que, a partir daquele momento, eles não podem mais comer o peixe. Isso não pode acontecer. Então, a gente tem um papel, enquanto sociedade, e já sabendo o que pode ser feito, de levar alternativas. Então, olha, se tem um peixe que acumula mais mercúrio, e agora, nesse momento, a gente consegue consumir um peixe que tem menos mercúrio, vamos por esse caminho. Mas como é que isso é feito? Eu preciso de estratégias que façam monitoramento dos níveis de contaminação do mercúrio no peixe, mas que seja frequente e que leve em consideração as especificidades da Amazônia, a sazonalidade. Então, quando está chovendo, o peixe que é consumido e o nível de mercúrio que tem naquele peixe é diferente da época de seca. E isso é diferente de região para região. Então, a gente precisa entender as particularidades das Amazônias e levar isso em consideração. Então, esse é das estratégias que vem no plano relacionado à segurança alimentar. Outro ponto importante é levar em consideração as questões culturais. Por exemplo, em situações de emergência, que as cestas básicas que vão ser entregues nos locais, que elas sejam adaptadas à alimentação local, à cultura. Porque já aconteceu de terem sido entregues cestas básicas com itens que não eram consumidos pelas pessoas da comunidade, que não sabiam como preparar aquele alimento que estava ali, por exemplo. Nesse mesmo sentido, a gente também tem a produção de proteínas que podem ser alternativas ao pescado contaminado. Mas, claro, levando em consideração os aspectos culturais. E o plano teve todo o cuidado de colocar isso aqui. Então, as questões culturais, elas são muito importantes e elas precisam ser tidas como centro. Falando mais uma vez dos paradoxos, na Amazônia nós temos 211 hidrelétricas, 29 de grande porte, e nós temos comunidades que não têm energia elétrica, que possam conservar, por exemplo, os alimentos que são consumidos ali. Isso é um outro ponto muito importante que, com esforço e comprometimento dos diferentes poderes, a gente pode tentar mudar essa realidade. Então, é isso, gente. Temos aqui um plano de rota que pode ser
já implementado, que foi feito, de novo, a muitas mãos, entre os especialistas, diferentes atores da sociedade civil, e que tem o poder de mudar o cenário da contaminação ambiental pelo mercúrio na Amazônia e no país como um todo. Muito obrigada. Neste momento, tem a palavra a senhora Linara Oeiras Assunção, professora da Universidade Estadual do Amapá. Boa tarde. Cumprimentar todas as pessoas presentes, cumprimentar o deputado Newton Tato, deputada Célia, deputado Dorinaldo Malafaia, que representa o nosso estado do Amapá. Eu, nesse momento, vou falar representando a Rede Amazônica de Clínicas de Direitos Humanos e fico grata pelas colegas terem me escolhido para esse momento. E quero cumprimentar também todas as autoridades presentes, a nossa audiência, que é tão qualificada. E, inicialmente, quero agradecer o WWF Brasil pelo convite para a Rede Amazônica participar de várias ações, dentre elas, a menção ao nosso trabalho no Plano Regional de Mitigação. Então, a gente fica muito feliz por esse reconhecimento da rede como uma interlocutora. Eu vou dividir minha fala em 3 momentos, porque eu acho que eu preciso apresentar a Rede Amazônica de Clínicas de Direitos Humanos, muitos de vocês não devem conhecer. Depois eu vou explicar um pouquinho do nosso trabalho, que é feito, então, um trabalho longo, de pelo menos 2 anos, de elaboração de uma minuta legislativa, que foi capitaneada pelo senador Randolfo Rodrigues, e hoje é um projeto de lei, projeto de lei 1011, de 2023, que está tramitando no Senado Federal. Vou explicar um pouquinho desse trabalho. E, por último, vou destacar um ponto que a gente julga que é o ponto mais importante, talvez, dessa proposta que está em tramitação no Senado Federal, cuja a participação da Rede Amazônica de Clínicas de Direitos Humanos foi bem ativa. Então, essa clínica, essa rede de clínicas de direitos humanos que eu estou falando, ela nasceu em 2011, já tem bastante tempo. É uma rede que reúne instituições públicas, universidades públicas da Amazônia. Então, nós temos a Universidade Federal do Amapá, que eu represento, temos a Universidade Federal do Pará, a Universidade Federal do Oeste do Pará e a Universidade do Estado do Amazonas. Então, são clínicas de direitos humanos dessas universidades que estão situadas, então, na Amazônia. A rede amazônica já experimentou várias fases de trabalho. A gente, pelas clínicas, tem diferentes linhas de expertise, mas em 2021 a gente começou um trabalho focado no estudo da Convenção de Minamata sobre o mercúrio, e focados no item 16, que trata do aspecto à saúde da Convenção, no artigo 16. E, ao longo de 2021 e 2022, a gente trabalhou naquilo que a gente chamou de uma minuta legislativa, que a gente gostaria, então, que, de alguma forma, contribuísse para a atuação aí do governo federal, dos governos estaduais e municipais, no tratamento dessa temática como uma questão de saúde pública. Esse trabalho, à época, ele reuniu 41 integrantes, entre professores e discentes, um grupo de residentes clínicos da UFPA, composto por indígenas e quilombolas. Então, a gente está falando de uma minuta legislativa que teve a participação e a atuação direta de pessoas envolvidas com essa questão. E, em 2023, a gente teve a felicidade de tornar essa minuta, então, um projeto de lei com o aceite do nosso senador Randolfo Rodrigues pelo Estado do Amapá. Mas é importante mencionar que, ainda em 2022, a gente trouxe essa minuta para um debate numa audiência pública, capitaneada pelo Ministério Público do Estado do Amapá. E, nessa audiência, então, a gente socializou com várias autoridades presentes, ativistas, sobre o conteúdo da nossa proposta legislativa. E várias coisas nos mobilizaram naquela época, que eu acho que é a grande questão para quem associa essa temática do mercúrio diretamente aos aspectos de saúde. Então, Gabriela falou, a professora Gabriela falou um pouco sobre isso. Então, quanto que a gente tem de mercúrio no corpo, eu sei o que é que está exposto, o que é que está intoxicado. E, dos nossos estudos, a gente chegou à conclusão que o nosso Sistema Único de Saúde ele tem uma preparação para quem já está intoxicado,
ou seja, a pessoa que já está apresentando sintomas graves e, quando começa a investigação, percebe-se o rastreio, né, do mercúrio e outros minerais tóxicos. Mas como é que eu faço para prevenir? Como é que eu faço para acompanhar? Então, essa é a importância da gente ter a inclusão do mineralograma, outros tipos de testagem no âmbito do SUS como um exame de rotina. Se eu não tenho isso como um exame de rotina, o que significa na prática para uma pessoa como eu, que moro, né, em Macapá, no Amapá? Que se eu não tenho condições, né, de pagar esse exame, pelo SUS eu vou precisar me deslocar de Macapá para um outro centro onde esse exame possa ser executado de forma gratuita. Quem tem condições de pagar, faz isso. E nessa audiência, e eu quero falar disso, até porque amanhã é o Dia Mundial da Conscientização do Autismo, nessa audiência pública, em 2022, a gente teve um relato de uma mãe de uma criança autista. Esse relato ficou assim gravado na memória de todos que estiveram presentes nessa audiência pública, onde ela dizia: meu filho nunca saiu de Macapá, ele nunca saiu da capital. Porém, ele tem seletividade alimentar, por ele ser autista, e ele só come peixe. E ficou doente, muita investigação, ninguém achava, até que o médico falou: não, vamos fazer um mineralograma, vamos fazer o rastreio. E o índice da criança altíssimo de mercúrio. Então, aquilo corroborou a nossa visão à época, de que todos nós estamos expostos. Uns mais, outros menos, mas todos nós estamos expostos, independente da região. E eu acho que a proposta, que hoje já é um projeto de lei, ela demonstra um pouco isso, que a gente precisa desmistificar essa questão da exposição ao mercúrio. Às vezes as pessoas acham que só se estão numa região amazônica, numa região de mineração. O mercúrio está em todo lugar. E, então, do PL, o que eu gostaria, né, de destacar em nome da rede? A gente, no PL, pensou na criação de um sistema, né, um sistema que pudesse, então, receber essas anotações, né, essas checagens a respeito, então, das pessoas que estão expostas ao mercúrio, ou seja, aquelas pessoas que não necessariamente estão desenvolvendo sintoma, mas que vão incluir isso no seu exame de rotina. E pelo abastecimento desse sistema de controle de exposição, então, ao mercúrio, que o PL está propondo, a gente pode trabalhar com políticas de prevenção. E, a partir disso, ter evidências, dados, né? A audiência que é muito qualificada, e vocês sabem, políticas públicas sem evidências, elas tendem a não dar certo, a não frutificar. Então, esse PL ele busca essa transparência. A gente precisa saber quem está exposto. Nós vivemos 4 anos de apagão de dados, né? Vocês também devem lembrar disso. Então, a gente segue com essa pergunta norteadora, né? Que é: você sabe quanto você tem, né, de mercúrio no seu corpo? Isso precisa entrar no nosso horizonte. Essa temática ela envolve diretamente essa ideia de que a gente tem direito a saber isso, a gente tem direito à saúde pública, a gente tem um sistema único de saúde que pode receber isso. Então, em nome da rede, eu peço que vocês conheçam o PL 1011 de 2023, que vocês colaborem com a gente, votem e nos ajudem nesse trabalho, porque a nossa ideia é realmente salvar vidas. Obrigada. Muito obrigado. Eu passo a palavra ao presidente da Rede Eclesial Pan-Americana, Dom Evaristo Pascoal Springler. Boa tarde a todos. Eu saúdo a Ariene da WWF e ao deputado Newton Tato, da Frente Parlamentar Ambientalista. Em nome de vocês, saúdo a todos da mesa e também aos convidados que participam neste momento. Antes de falar do mercúrio, eu só queria dar uma palavra, um parênteses aqui, ao deputado da Frente Parlamentar contra a malária. Tratar da malária sem falar de vacina não vai levar a um final muito feliz. Eu tive 27 malárias. A vacina contra a Covid ela foi feita em menos de 1 ano. Sabem por quê?
porque atingia todas as pessoas, pobres e ricos. A malária só atinge pobres, atinge quem está na periferia, quem está nas florestas. Então não se dá atenção devida a esse problema e só teremos uma solução quando houver, de fato, uma vacina contra a malária. Mas vamos à questão do mercúrio. Eu trabalhei na Amazônia de 2016 até 2023, no Marajó, onde hoje está Dom Ionilton como bispo. Então, eu sou presidente da Rede Eclesial Panamazônica. A Rede Eclesial Panamazônica, ela está organizada em 8 países da Panamazônia e um território, que é o território da Guiana Francesa. Então, são 9 locais, 8 países e um território que compõe a Panamazônia. E a Igreja Católica, então, por isso, eclesial, rede eclesial, trabalha com as dioceses desses países, mas também trabalha com organismos, e é uma rede também ecumênica, trabalha com movimentos populares, na busca de defesa das populações e dos territórios. Eu não sou presidente da Rede Panamazônica dos 8 países, sou da Rede Panamazônica Brasil, e aqui está comigo também outro membro da presidência, o Dom Ionilton, a secretária executiva, a irmã Irene, está o nosso assessor, o Melilo. Eu fui transferido como bispo para Roraima em 2023. Cheguei lá em março, no meio de uma crise do povo Yanomami por causa do garimpo. O povo Yanomami é constituído por 31 mil indígenas. Eles estão organizados em 350 comunidades, num território praticamente isolado. Não tem estradas, a navegação muito difícil, apenas em um curto período do ano, de chuvas, os rios não são navegáveis. Então, todo o acesso é aéreo. Naquele momento, entre os 31 mil Yanomamis, havia 20 mil garimpeiros, era a estimativa oficial. Pode ser que havia mais de 20 mil. Esses 20 mil garimpeiros eram altamente financiados. Não é o garimpo da bateia, aquele garimpo tradicional como se conheceu no passado. Usavam dragas, balsas, aviões, retroescavadeiras. Eu mesmo vi um grande helicóptero transportando uma retroescavadeira pendurada debaixo do avião. A polícia não viu, mas eu vi. A população de Roraima, dos bairros, viu aquele avião saindo com uma retroescavadeira em direção à terra Yanomami. Esse garimpo na terra Yanomami mudou a vida Yanomami. Talvez o mais grave seja que nunca mais o Yanomami vai viver da forma que ele vivia antes dessa crise humanitária que ele sofreu. Sofreu não só agora em 23, mas vem sofrendo desde a década de 80. Porque o garimpeiro também, ele alicia o indígena. Ele dá um pouco de comida, dá um pouco de garimpo, daqui a um pouco ele se envolve com a filha de um indígena, exploração sexual, abuso, E o garimpeiro encara isso como algo normal. Mas tem gente financiando, quem está lá na base é pobre também. E quando volta, com a desintrusão, ele vem pedir comida lá nas casas de Boa Vista. São pobres. Quem está por trás financia, se queimam-se 20 balsas, em pouco tempo, menos de um mês, tem 40. Para nós é como se estivesse correndo, perder um sapato, você deixa o sapato para trás, para o que financia,
Perdeu 20 balsas, ele compra outras 20. Perdeu 10 aviões, compra 20. Não há problema, né? Não falta dinheiro. Isso significa que a exploração do ouro em terra Yanomami, ela é uma exploração de grande porte, né? E ali não se pode falar mais apenas de um garimpo, mas se falar de um narco-garimpo. Junto com o garimpo, ali existe o tráfico de armas, tráfico de drogas, tráfico de pessoas, exploração sexual de indígenas e de pessoas trazidas de outros territórios. A senha do garimpeiro é contratar uma cozinheira. Ela não vai ser a cozinheira, vai ser uma escrava sexual dos garimpeiros. A situação na Amazônia é grave. Começou-se uma operação de desintrusão. Só no ano passado, o governo federal usou lá 1 bilhão e 200 milhões para a terra Yanomami. Melhorou a situação? Diminuiu os estragos, mas a situação do garimpo ainda persiste. Quando começou a desintrusão, no ano 2023, os garimpeiros tinham 78 aeroportos improvisados em terra Yanomami. Os militares da operação desintrusão, eles só podiam aterrissar em 2 que estavam homologados. Então o garimpeiro ele vai em áreas que o exército não chega, né? Eles têm outras estratégias que o governo e o exército não conseguem enfrentar. Depois de termos feito uma longa escuta nos territórios e dos povos amazônicos no Brasil, em novembro de 2023, a Rede Panamazônica Brasil visitou aqui 13 ministérios em Brasília, Supremo Tribunal Federal e outras organizações. Me chamou a atenção, na época, o ministro da Justiça, Flávio Dino, dizia: a nossa parte é a mais fácil, tirar o garimpeiro da terra Yanomami. Mas isso é enxugar gelo, porque ele volta. Ali estamos falando de uma região que tem fronteira com a Venezuela e que tem fronteira também, em alguma parte, com a Guiana. Então, a situação diminuiu, mas ainda persiste em grande parte. Porque no ano passado foram apreendidos um carro, por exemplo, no município de Amajari, com 21 quilos de ouro. Algumas vezes a apreensão no aeroporto de Boa Vista, 7 quilos de ouro. Isso é o que é apreendido, o resto sai. O ouro que sai ilegal, ele chega a outras regiões da Amazônia, como por exemplo o Pará, Itaituba, por exemplo. E esse ouro, quando chega numa mina legal e como se tivesse saído daquela mina, ele se torna quente para o comércio. É como esquentar dinheiro. O ouro também é esquentado quando sai de uma origem ilegal e ele é incorporado a uma mina legal e ele pode ser vendido legalmente. Isso é muito comum e existe pouca fiscalização nesse sentido. Eu estive agora, há 3 semanas, numa região da Venezuela, próximo a Roraima, onde eu vivo, na região de Santa Helena, na Grande Savana. Uma funcionária do aeroporto do local me disse que diariamente se embarcam ali de 17, ela falou nunca menos do que 17, e não mais do que 25 quilos de ouro.
uma parte retirada na Grande Savana, uma parte que vem do Brasil. Passam as fronteiras. As fronteiras são porosas, ninguém controla, né? Para que se retire o ouro, se usa o mercúrio. De onde vem o mercúrio se o Brasil não produz mercúrio? O mercúrio só é importado no Brasil, legalmente, para finalidade industrial. De onde ele vem de forma ilegal? A inteligência do Brasil sabe muito bem que para a região norte ele vem China, Georgetown, capital da Guiana, Letem, fronteira com o Brasil, Bonfim, em Roraima, e já chegou. E eu perguntei por que não fazem nada. Não é nossa competência. Nós só mapeamos. Alguém tem que fazer alguma coisa, né? Então, a segurança do Brasil, quer dizer, ali o rio Tacutu, limite do Brasil com a Guiana, totalmente devassado, e tem até comunidades indígenas que fazem ali a travessia para ganhar algum dinheiro para não morrer de fome, né? Então, a situação, ela é gravíssima. Um padre de Roraima, que é italiano, trabalha em Roraima, foi de férias e resolveu fazer alguns exames de saúde. A professora disse que é importante nós fazermos também o exame para saber a quantidade. Que nós temos o mercúrio, sabemos que temos. Quanto? Os médicos ficaram muito espantados com o exame do padre. Não queriam que ele voltasse para o Brasil. Eu falei, volta. Vamos tentar melhorar junto essa situação do mercúrio, né? Porque, é claro, o mercúrio contaminou já todos os rios praticamente da Amazônia. Uns em maior, outros em menor grau, mas todos estão contaminados. Como a professora dizia, um peixe que devora o outro peixe, né, um peixe de pele, vai ser mais contaminado, porque já devorou um peixe que também está contaminado com mercúrio. Os de escama têm menos mercúrio. Mas todos estão contaminados. Ontem eu li uma notícia que no Amapá, próximo de um santuário das árvores gigantes da Amazônia, uma com 85,5 metros a 1 quilômetro dessa árvore, descobriram um garimpo ilegal, que pelo volume de terra que foi removido, dali devem ter saído 2 toneladas de ouro, ou seja, 2.000 quilos. Se para cada quilo de ouro são necessários pelo menos 1,3 quilos de mercúrio, significa que ali nós temos já 2.600 quilos de mercúrio. A represa dos rejeitos, ela rompeu e acessou os rios. Isso já está agora contaminando os peixes ou quem bebe a água desse rio. Então, eu quero parabenizar essa iniciativa do Fórum Parlamentar, essa iniciativa da WWF, e dizer que essa situação de aprofundar a realidade do mercúrio é urgente e grave. Há pesquisadores lá de Roraima que me disseram, há tantos Yanomamis hoje contaminados com mercúrio, que em pouco tempo nós veremos indígenas Yanomami andando de cadeira de roda no meio da floresta, ou vão ficar deitados numa cama ou numa rede. Porque o mercúrio traz seríssimos problemas neurológicos. Então, continuemos nesse caminho, na busca do enfrentamento. Muito obrigado. Muito obrigado, Dom Evaristo. Eu passo para as palavras de encerramento ao deputado Newton Tato, coordenador da Frente Parlamentar Mista Ambientalista. Mais uma vez eu quero aqui agradecer
WWF pelo trabalho, pela elaboração desse plano. Agradecer os convidados, né, que quem acabou articulando foi a própria WWF, mas de dizer o quanto que isso é importante para a gente debater, eu volto a dizer, na sociedade, para entender, né, o significado do impacto que tem o mercúrio, em especial na atividade da extração mineral, do garimpo, mas também nos colocar aqui, enquanto parlamentares, além do desafio de aprovar a legislação no sentido de proibir, né, o uso, do mercúrio, como evidentemente também como é que a gente trabalha para que essas atividades econômicas, podemos assim, degradantes, elas também sejam proibidas, interrompidas, tá? De também ter esse entendimento de que na ponta, lá embaixo, aqueles que estão cometendo crime também são populações vulneráveis e, portanto, precisa ter políticas públicas, de saber que o enfrentamento aqui dentro dessa casa, aqueles que trabalham para que esses projetos não andem, né, ou que trabalham, inclusive, para querer legalizar, inclusive, atividades degradantes, como aprovar, por exemplo, de qualquer forma, a mineração em terra indígena, né, eles têm, evidentemente, uma aliança muito forte com aqueles que financiam essas atividades, tá? Então, isso nós precisamos ter clareza da dificuldade que é aqui dentro e que, portanto, esse trabalho aqui precisa também dialogar com o próprio governo, mesmo sabendo da dificuldade que o governo tem, né, porque a aliança da governabilidade acaba se aliando, inclusive, tendo na base do governo, às vezes, em determinadas votações parlamentares, que são, né, que a sua atuação é determinada por esses agentes, inclusive, né, que atuam, né, no garimpo, inclusive. Então, é uma configuração complexa e que nós precisamos enfrentar, e com muita pesquisa, com muito debate, com muito esclarecimento, com muita ciência, que a gente vai precisar cada vez mais trabalhar para fazer os enfrentamentos necessários. Nós temos, evidentemente, consciência de que, até pouco tempo atrás, se incentivava, né, esses dias mesmo estava, nessa semana passada, tivemos a oportunidade de ter um relato da Casa de Governo instalada lá em Roraima, onde trouxe os resultados que estavam colocando. E ali a gente teve a oportunidade, inclusive, de mostrar. Acho que todos aqui lembram, se não me engano, acho que foi em 2022, onde as aeronaves oficiais trazendo, né, os agentes do garimpo para reuniões oficiais aqui, né, em Brasília, ou incentivo do ponto de vista do governo para essas atividades. Então muda esse quadro, mas a gente sabe que às vezes não tem força daquilo que está acontecendo hoje. Então nós precisamos valorizar aquilo que está sendo feito para o enfrentamento, tá? Denunciar de que não é o suficiente, mas se a gente também jogar a criança com o balaio, a gente corre o risco da gente também ter retrocessos ali na frente, e nós não queremos voltar àquela situação que estava, tanto nos Munduruku como também nos Yanomami. E não só lá, em vários outros lugares. Então, acho que a gente precisa ter consciência de cada vez mais, trabalhar mais, para a gente avançar mais. Avançar mais. E avançar mais é importante que a gente trabalhe e articula e construa as alianças necessárias para a gente não ter risco de retrocesso. Por isso que a produção de informação, a disseminação de informação, trazer o debate aqui para dentro da casa, ela é fundamental para a gente poder conscientizar mais e ter mais influência.
projetos como esses, que coloca aqui principalmente esse, que trabalha de forma mais integrada de como é que a gente monitora e acompanha, proíbe, né, o uso do mercúrio, tá? Para poder avançar aqui depende de alianças muito bem construídas e de muita pressão por parte da sociedade para entender o quanto que isso faz mal. Eu falo isso porque, às vezes, quem mora nos grandes centros urbanos das cidades não tem clareza do significado do que é. Às vezes não sabem que, de repente, um pescado que consome lá em São Paulo, no Rio de Janeiro, aqui em Brasília, vem com mercúrio dentro. É o mesmo debate que a gente faz dos agrotóxicos, porque até pouco tempo atrás se debatia com o enfrentamento dos agrotóxicos, porque ele causava danos para os agricultores, os camponeses, e as pessoas não tinham noção que é de quem come o alimento produzido, né, com base do veneno. E aí não importa onde mora. A mesma coisa é o mercúrio. As pessoas que estão consumindo, tá, os pescados nas cidades estão consumindo o mercúrio que é utilizado lá. Então, esta consciência precisa ter para a gente poder avançar aqui nesses projetos de lei, aqui dentro dessa casa. Então, muito obrigado e que esse trabalho aqui gere frutos e inspire muito bem. Obrigado. Muito obrigado. Antes do encerramento, nós gostaríamos de pedir aos componentes do dispositivo de abertura que se posicione para uma foto oficial. E lembrando que, mais do que um lançamento, esse é um chamado à ação para que todos, o governo, sociedade civil, academia e setor privado, trabalhem juntos por uma Amazônia livre da contaminação por mercúrio. Que este evento seja um marco para o futuro mais seguro e saudável para a nossa região e para todos os brasileiros. Uma ótima tarde, uma ótima noite e um ótimo retorno.